O Evangelho de hoje nos convida a acolher aquilo que Deus quer nos revelar. E Jesus lembra que para que nós acolhamos aquilo que Ele é e que Ele oferece, é preciso que nós nos tornemos pequeninos. A palavra grega do texto népios significa literalmente a criança muito pequenininha, que é dependente, que é frágil, que necessita de todos os nossos cuidados. É com essa atitude de uma criança dependente e aberta ao amor que nós devemos nos colocar diante de Deus. Porque a criança ainda não tem uma série de preconceitos que a desviaram de Deus. A criança ainda não tem conhecimentos nas várias ciências que a humanidade produziu. Mas a criança faz a grande experiência, mesmo vulnerável e frágil, daquilo que é o mais importante no ser humano, é a experiência do amor. E a experiência do amor é a experiência com Deus. Nenhum de nós, se quiser conhecer verdadeiramente os mistérios de Deus, pode se fechar ao amor. E o amor entra e atinge o nosso ser e fala tanto ao coração quanto à razão. Os que muitas vezes se fazem doutores, entendidos, sábios demais, correm o risco de, diante de Deus e do seu amor, se fecharem, colocarem uma carapaça, uma armadura de proteção contra Deus e contra o seu amor. E aí Deus não consegue entrar, o amor não consegue atingir aquela pessoa. É preciso, portanto, que nós nos façamos diante de Deus e do seu amor como que crianças carentes e desnudas que querem absorver tudo aquilo que Ele tem para dar. E tudo que Deus tem para dar, Ele o dá através de quem? Do seu Filho Jesus. Jesus fala que é importante procurar nele o descanso, é buscar nele a suavidade do jugo que muitas vezes carregamos ao pescoço. O que é que Jesus quer fazer e falar? Primeiro, nos convidando a ser crianças, depois nos falando da suavidade do seu jugo. Jesus está falando no Evangelho de algo muito, mas muito claro no seu tempo. Quem eram os grandes arrogantes da época, fechados de verdade à graça de Deus, que se autoproclamavam doutores da lei? Escribas, fariseus. Eles se julgavam por demais conhecedores das coisas de Deus, que ficaram cegos diante desse Deus que não se revelou como eles queriam. Não se revelou segundo os seus interesses pessoais. Eles colocaram um peso tão grande nas costas da imensa maioria do povo, que Jesus vem retirar.
Vocês já ouviram falar dos famosos 613 mandamentos que existiam no tempo de Jesus e que os judeus eram obrigados a seguir. O povo, na sua quase totalidade, era analfabeto. Não conhecia sequer essa lista enorme que foi compilada. De onde é que eles tiraram isso? Eles buscaram nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá, lei, que eles acreditavam terem sido escritos pessoalmente por Moisés, e procuraram nesses 5 primeiros livros tudo quanto fosse mandamento, e chegaram a esse número 613. E diziam, cada um deles tem a mesma importância. Para o povo isso era um peso terrível, mas eles diziam, não, isso é suave, isso não pesa em ninguém. Jesus vem e diz, abram-se à verdade que sou eu. Desses 613 mandamentos, dos quais vocês nem sequer conseguem decorar, eu vou lhes apresentar aquilo que de fato é o importante. E aí Jesus diz algo que escandaliza os judeus. Ele diz, tudo isso que vocês descobriram na letra da lei, tudo isso está sustentado por uma única lei, por um só e mesmo mandamento: o amor. O amor. De uma lista enorme de 613 mandamentos, 248 prescrições, isto vocês têm que fazer. 365 proibições, isso vocês não podem fazer. Jesus diz, gente, o que importa para Deus não é a lista que vocês conseguiram enumerar, é o amor com que vocês verdadeiramente vivem, experimentando a comunhão com Deus e fazendo comunhão com os outros. Por isso Jesus diz, é Ele que conhece a verdade, porque Ele é a própria verdade. É Ele que conhece a Deus, e é Ele quem revela a Deus, e é Ele quem revela a Deus, não na letra de uma lei, ou de uma lista de mandamentos, mas revela a Deus como o próprio amor. E quando nós vivemos de fato o amor, abrindo nosso coração para acolher a Deus, tudo na nossa vida se torna mais suave, mais belo. Nada que fazemos se torna pesado ou desgastante. Somos criados pelo amor que é o próprio Deus, para amar. Quem ama vive a suavidade do existir. Quem se fecha ao amor vive o peso da lei, o peso da norma. Peçamos a Deus que nos liberte e que Ele faça com que nós retiremos essa carapaça, esse escudo que ainda impede o seu amor de chegar ao nosso coração, a fim de que, renovados, vivificados nesse verdadeiro amor, sejamos de fato as novas e autênticas criaturas que adotaram o nome de cristãos. Gente que vive por causa do amor que é Deus, por causa do amor que é necessário ser oferecido aos outros.